Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Ele era conhecido por vários apelidos: Sargento Fênix, El Gato Negro, entre outros. Mas por trás desses nomes estava René Velasquez, o segundo no comando de um dos grupos mais insanos de Sinaloa, os Anthrax. Neste vídeo, você vai descobrir como um jovem caminhoneiro se transformou em um dos homens mais vorazes de Sinaloa, seus feitos dentro da organização, as disputas contra organizações rivais e, finalmente, o confronto que encerrou sua trajetória de forma surpreendente. Fique até o final para entender os detalhes do seu poder. Se você gosta de histórias reais do submundo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também clicar no botão de Hyper. Agora, você vai conhecer cada detalhe dessa história inacreditável. Bora pro vídeo! Ele era conhecido pelo apelido de Sargento Fênix. Foi o braço direito de uma das células mais temidas ligadas à organização de Sinaloa, um grupo chamado Los Anthrax. Essa organização ganhou notoriedade justamente pela maneira implacável com que enfrentava organizações rivais, espalhando temor por onde passava. Esse personagem alcançou uma posição de tanto destaque dentro da estrutura clandestina. Quais foram os passos que o levaram a se tornar uma figura-chave nesse cenário obscuro e, principalmente, como foi o desfecho voraz de sua trajetória? Sobre os primeiros anos de René Velasquez Valenzuela, pouco se sabe. Os registros sobre sua vida só começam a aparecer quando ele trabalhava como caminhoneiro em Sinaloa. Mas, assim como muitos jovens mexicanos na década de 2000, ele acabou sendo seduzido pelas promessas de dinheiro fácil e de poder que esse mundo paralelo oferecia. Foi nesse contexto que tomou a decisão de se aproximar de uma das organizações mais influentes da região, o Cartel de Sinaloa. No início, ele ocupava posições discretas, sem grande destaque. Porém, tudo mudaria em 2008, ano em que nasceu o grupo conhecido como Los Anthrax. Essa célula foi estruturada de forma quase militar, com treinamento especializado, e sua principal função era servir como braço armado para proteger os interesses de Sinaloa contra grupos rivais. Além disso, também atuava como uma espécie de guarda-costas de alto nível para figuras importantes da organização. A partir desse momento, René passou a ganhar relevância dentro do cenário, tornando-se peça fundamental nesse grupo que rapidamente se tornaria sinônimo de poder e intimidação em Sinaloa. O grupo Los Anthrax tinha como principal líder José Rodrigo Arechiga Gamboa, mais conhecido como Chino Anthrax. Ele assumiu o comando dessa célula após a ruptura da aliança entre o Cartel de Sinaloa e os irmãos Beltrán Leiva. Sob sua liderança, o grupo ganhou força e rapidamente se consolidou como uma peça essencial dentro da organização, chegando a controlar operações estratégicas e supervisionar redes de distribuição no sul de Culiacán, em Sinaloa. Foi nesse contexto que surgiu a figura de René Velasquez Valenzuela. Antes de se tornar membro oficial da Unidade de Segurança da família Zambada, ele já era conhecido por vários apelidos: Sargento Fênix, Talibã e também El Gato Negro. O apelido Talibã teria sido associado à sua aparência e ao estilo agressivo que carregava, com referências a um perfil combativo e intimidador. Em várias imagens da época, aparecia usando turbantes, roupas escuras, barba longa e cabeça raspada, uma estética que reforçava sua identidade marcante dentro do grupo. Sua função principal era servir como guarda-costas dos herdeiros de Ismael El Mayo Zambada, entre eles El Mayito Gordo,
El Vicentillo e El Mayito Flaco. A confiança que conquistou junto a essas figuras fez com que se tornasse próximo da família, especialmente de El Vicentillo, com quem, segundo relatos, desenvolveu até mesmo uma amizade. Ao lado de Chino Anthrax e outros nomes de destaque da célula, René se consolidou como peça-chave nas operações ofensivas. Ele se destacou pela habilidade em planejar estratégias de defesa e ataque, especialmente em confrontos contra organizações rivais como os Beltrán Leiva e os Zetas, além de atuar na proteção de carregamentos pertencentes à organização de Sinaloa. Em 2009, após a prisão de El Vicentillo, o cartel confiou a René uma missão importante: organizar uma rede de vigilância em todo o município de Culiacán. Essa estrutura funcionava como um sistema de alerta para monitorar movimentações policiais e possíveis avanços de organizações rivais. Esse trabalho elevou ainda mais sua reputação dentro da organização. Tamanha notoriedade fez com que sua figura começasse a ser celebrada em canções populares conhecidas como narco-corridos, que retratavam suas ações e estilo de vida. Sua própria esposa, anos mais tarde, confirmaria que René chamava a atenção por sua paixão por armas personalizadas. Inclusive possuía um rifle apelidado de Lucifer. Porém, essa vida de ostentação tinha um preço. Apesar de todo o poder que exercia, quando saía com sua família, não podia frequentar restaurantes ou lugares públicos, já que seu estilo de vida o mantinha em constante risco. Pouco tempo depois de se juntar aos Anthrax, René Velázquez acabou se envolvendo em um confronto direto com o exército em Culiacán, episódio que mudaria o rumo de sua vida. Segundo registros oficiais, isso aconteceu em fevereiro de 2008. Naquele dia, ele teria aberto fogo contra uma unidade militar, o que desencadeou um intenso tiroteio em plena rua Miguel Hidalgo. O exército reagiu imediatamente, atingindo os pneus do veículo em que René estava, obrigando-o a parar. Ao cercarem o carro, as autoridades afirmaram ter encontrado um verdadeiro arsenal. Ele carregava uma arma de grande calibre em seu colo e ainda possuía granadas, enquanto seus acompanhantes escondiam mais armamentos e munições no porta-malas. Na tentativa de se defender, René declarou que nada daquilo lhe pertencia. Disse que apenas guardava o material para um amigo próximo, chamado Octávio Villarreal, e que havia colocado tudo no carro porque o bairro estava sendo revistado pelo exército nos dias anteriores. Além disso, explicou que estava com seu irmão porque o veículo havia apresentado problemas e precisava ser levado ao mecânico. Mesmo assim, foi detido. René alegou ter sido vítima de abuso, afirmando que mesmo após se render, os soldados continuaram disparando contra o carro e chegaram a agredi-lo fisicamente. A versão oficial, por outro lado, negava tais acusações, sustentando que os disparos só aconteceram em resposta ao ataque inicial feito pelo próprio René. As investigações levantaram ainda a hipótese de que sua atitude teria servido como distração para permitir que El Chino Anthrax, líder do grupo, conseguisse escapar da cena. Segundo relatos, ele chegou a se entregar caminhando na direção dos militares com uma granada em mãos, o que intensificou ainda mais o caso. Em abril de 2011, René foi condenado a 8 anos de prisão, pena que acabou sendo reduzida para 6 após recurso de sua defesa. No tribunal, se mostrou arrependido e declarou que, ao sair, pretendia se reintegrar à sociedade trabalhando como entregador de restaurante. Na prática, porém, a realidade foi bem diferente. Durante o tempo em que esteve atrás das grades, René exerceu papel de liderança dentro do presídio, chegando a controlar o Módulo 5, setor onde estavam concentrados vários integrantes ligados ao cartel de Sinaloa. Dentro da prisão, desfrutava de regalias incomuns. Tinha acesso às redes sociais, onde publicava fotos mostrando um estilo de vida ousado mesmo na cadeia. Em uma dessas imagens, aparece caminhando pelo pátio do presídio cercado por um grupo de detentos que o acompanhava como se fosse sua escolta pessoal. Em agosto de 2014, após cumprir parte da pena, René conquistou sua liberdade. Para sair, foi submetido a testes de personalidade que deveriam provar sua disposição em mudar de vida e manter boa conduta, além de ter que pagar os danos relacionados aos crimes pelos quais havia sido condenado. Mas,
longe de cumprir essa promessa, rapidamente voltou às ruas e foi reintegrado ao grupo Anthrax, assumindo o posto de segundo no comando e retomando suas antigas atividades. O destino de René Velasquez teve um fim violento em 30 de outubro de 2016, durante um confronto com o exército no bairro Las Quintas, em Culiacán. De acordo com relatórios oficiais, tudo começou quando as forças militares receberam a denúncia de que homens armados estavam circulando pela região. Aproximadamente 70 soldados, divididos em 15 veículos, foram enviados ao local, e até mesmo veículos blindados de reforço acabaram sendo mobilizados. Ao chegarem a Las Quintas, os militares descobriram que vários integrantes de alto escalão dos Anthrax, incluindo o sargento Fênix, estavam reunidos em uma residência. Assim que perceberam a movimentação das autoridades, os membros do grupo tentaram escapar, alguns em veículos, outros pulando telhados e muros das casas vizinhas. O caos tomou conta das ruas, trazendo pânico aos moradores da área. Foi então que se iniciou um intenso tiroteio que durou cerca de 30 minutos. No meio da confusão, René permaneceu na linha de frente junto a outros membros do grupo, resistindo até o fim. Mas acabou sendo atingido mortalmente. Seu corpo foi encontrado dentro de um carro blindado, marcado por diversos disparos. As autoridades conseguiram identificá-lo rapidamente, principalmente por sua aparência característica, a barba longa e a cabeça raspada. Informações de inteligência apontaram que os Anthrax estavam em Las Quintas para fornecer proteção a El Mayito Flaco, filho de El Mayo Zambada. Muitos acreditam que o ataque ao exército tenha sido, na verdade, uma manobra de distração para permitir a fuga desse herdeiro. O saldo final do confronto foi devastador para o grupo. 3 integrantes eliminados e 6 presos. Já o corpo de René foi imediatamente retirado pelas autoridades para evitar que fosse resgatado por seus antigos companheiros. No local do confronto que resultou na queda de René Velasquez, o exército acionou a agência de investigação mexicana para realizar a coleta de evidências. O corpo só foi retirado cerca de 5 horas após o tiroteio. Enquanto isso, cerca de 50 militares foram enviados a um hospital próximo e passaram a controlar a entrada de pessoas no prédio, para evitar qualquer tentativa de resgate por parte dos Anthrax. Pouco depois, as autoridades confirmaram ao público quem era René dentro daquela estrutura clandestina. Ele era o segundo no comando do grupo e, no momento de sua queda, atuava como líder interino das operações, substituindo El Chino Anthrax, que já havia sido preso anos antes. Por isso, o governo não descartava a possibilidade de uma retaliação insana por parte do grupo após a sua queda. Investigadores destacaram ainda que a operação que levou à queda de René fazia parte de uma campanha militar mais ampla. Apenas um mês antes, em setembro de 2016, soldados haviam sido emboscados e dados de baixa em Culiacán por homens armados ligados ao cartel de Sinaloa, fato que teria intensificado a resposta do exército. A versão oficial do confronto, porém, não foi aceita por todos. Alguns moradores preferiram não se pronunciar, mas outros relataram à imprensa que a casa onde René foi visto pela última vez era frequentemente usada para festas. Já testemunhas anônimas levantaram a suspeita de que os presentes na residência, incluindo René, poderiam não estar armados naquele momento, sugerindo que a ação teria sido uma execução como forma de vingança pelos ataques anteriores contra militares. Há relatos não confirmados que dizem que René teria tido a chance de se render, mas foi eliminado mesmo assim. Fontes lembram que, em ocasiões passadas, ele havia participado diretamente de ataques contra soldados, o que reforça a tese de que o exército não queria capturá-lo vivo. A imprensa também levantou outra hipótese, a de que René poderia ter sido traído por alguém de dentro da própria organização de Sinaloa. Fontes anônimas chegaram a apontar que o responsável por essa suposta traição teria sido Iván Archivaldo Guzmán, um dos herdeiros do clã Guzmán. Além disso, circulou a versão de que René nem sequer estaria presente na festa em Las Quintas, mas sim em outro bairro, chamado Guadalupe, quando o cerco começou. Registros de radiocomunicação daquele dia indicaram ainda que os Anthrax chegaram a pedir reforços,
Mas o confronto foi tão intenso e rápido que nada disso foi suficiente para mudar o destino de René Velasquez. Em novembro de 2016, poucos dias após o confronto, as autoridades entregaram o corpo de René Velasquez à sua família. O funeral aconteceu em El Salado, por volta das 5 da tarde. O cortejo seguiu pelas ruas da cidade em clima de silêncio e sob um esquema discreto. Diferente de outros membros do submundo organizado, cujas despedidas costumavam ser marcadas por ostentação e cerimônias chamativas, o enterro de René foi simples e reservado. Naquele mesmo dia, ele foi sepultado em um cemitério local. Moradores de El Salado afirmaram que o conheciam, mas preferiram não entrar em detalhes sobre sua vida pessoal. Alguns disseram apenas que, apesar de suas visitas ocasionais, sempre se mostrava educado. Talvez sem imaginar que estavam diante de um dos personagens mais temidos que já atuou em Sinaloa. Por fim, René Velasquez, o Sargento Fênix, foi uma figura que marcou presença no submundo do cartel de Sinaloa e cujo destino terminou de forma implacável, como tantas outras histórias desse universo sombrio. Salve família! E assim termina a história de René Velasquez Valenzuela, o Sargento Fênix, um dos nomes mais temidos dentro do cartel de Sinaloa. Sua trajetória mostra o lado sombrio da clandestinidade mexicana, marcado por poder, confrontos e influência que só terminou com sua queda. Se você se interessou por essa história e quer conhecer mais casos reais e detalhados do submundo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quiser apoiar ainda mais o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, torne-se membro agora e faça parte da nossa comunidade de narrativas criminais. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!